governo recentemente revelou seus resultados do primeiro semestre de 2024 e os resultados não são nem um pouco animadores. O déficit primário aumentou mais de 58% em comparação com o mesmo período em 2023, já chega a 68 bilhões e a despesa total teve um crescimento alarmante, mais de 10% acima da inflação. Além disso, o déficit nominal, que é o déficit que inclui os juros da dívida pública, bateu recorde, superando até mesmo o período que a gente teve de pandemia. A dívida do Brasil aumentou e chegou ao patamar de 77,8% de todo o seu PIB, totalizando 8,7 trilhões em dívida. E como se não bastasse, o governo ainda percebeu que suas metas fiscais não são factíveis e precisaram fazer uma atualização. Eles fizeram uma meta fiscal em agosto de 2023 e em menos de um ano, nesse primeiro semestre de 2024, eles refizeram essa meta e postergaram um superávit fiscal de 0,5% por 2 anos. E ainda por cima, não teremos mais o déficit fiscal zerado agora em 2024, teremos um déficit e esse déficit já teria superado o arcabouço se eles não tivessem travado 15 bilhões recentemente. Mas há um ponto que devemos concordar: o governo precisa emitir dívida para que ele consiga se financiar e fazer a economia se desenvolver, fazer o mercado estar propício para crescimento. Tomar dívida é uma forma muito simples do governo conseguir se financiar, conseguir alavancar, e é uma forma muito melhor do que, por exemplo, emitir dinheiro. Quando ele emite dinheiro, gera inflação, e dependendo do quanto de dinheiro que ele emite, pode gerar até mesmo uma hiperinflação, como aconteceu, por exemplo, na década de 80, a década perdida, onde teve muita inflação em níveis astronômicos, e acabou que as pessoas não conseguiam se planejar direito para empreender, para criar seu próprio negócio por conta dessa inflação tão alta. Por isso que se fala a década perdida. E tomando essa dívida de forma correta, o governo não precisaria aumentar tanto a sua carga tributária, fazendo com que as pessoas continuassem comprando as coisas, continuassem empreendendo, sem ter esse problema de pagar altos impostos. E algo que é muito importante comentar sobre o imposto é que há um limite onde a gente consegue cobrar de imposto e fazer com que a receita gerada desse imposto seja crescente também. Chega um limite onde o imposto é tão alto que os produtores percebem que não vale a pena produzir, porque eles vão pagar muito imposto e no final das contas talvez não tenham lucro. É o que acontece com determinadas empresas. Tem empresas que têm uma receita muito alta, elas pagam altíssimos impostos, mas conseguem chegar no final com prejuízo. Logo, a tomada de dívida por parte do governo é uma das formas mais simples deles conseguirem se financiar. Mas há um porém: o governo precisa ter dívida de uma forma equilibrada. Eles não podem se endividar tanto. Por mais que essa dívida seja benéfica para o crescimento do país, eles precisam administrar, assim como a gente precisa administrar o nosso dinheiro. Se eles administrarem o recurso da forma errada, eles vão gastar muito, vão ficar em déficit, vai acumular cada vez mais dívida e essa dívida vai virando uma bola de neve. Vai chegar um tempo onde o governo vai gastar tanto com a dívida pública que eles não vão conseguir ter dinheiro para evoluir, para fazer com que o nosso país continue crescendo. Quanto maior essa dívida, maior o risco de se emprestar dinheiro para esse país. Por quê? É isso que os investidores analisam. Será que esse país tem uma dívida saudável? Será que quando eu precisar do meu recurso, esse governo vai me dar o meu dinheiro de volta? É claro que ele pode dar esse dinheiro de volta porque ele imprime a moeda, ele imprime o real. Só que ao imprimir o real, pode haver muita inflação, pode haver hiperinflação, como eu já disse antes. Logo, esse sentimento de risco é o que molda se o investidor vai ou não emprestar dinheiro para o país. Quanto maior o risco desse país, quanto mais esse investidor sente que esse país é arriscado, mais ele vai querer de retorno ao emprestar o dinheiro para esse país. Vamos colocar de exemplo aqui o Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma taxa de 5% e o Brasil, vamos supor que tem uma taxa de 5% também. Para quem que você vai emprestar o seu dinheiro? Para os Estados Unidos, que é um país mais seguro, é um país com a moeda mais forte, é um país bem mais consolidado e que cresce muito mais que o Brasil, é o país com a maior segurança do mundo, para ganhar 5%, ou você vai emprestar dinheiro para o Brasil, que é um país emergente, é um país que está em crescimento ainda, não tem uma moeda tão forte, para ganhar esses mesmos 5%. O risco-retorno não bate. Por isso que para emprestar dinheiro para o governo, a gente precisa de uma taxa mais alta, uma taxa atrativa para fazer com que você empreste dinheiro para eles. Só que tem um porém: quanto maior os juros, mais eles têm que gastar para pagar esses juros, maior a dívida deles também. Se esses juros não crescer, o que vai acontecer? Os investidores vão perceber que não vale a pena emprestar dinheiro para o Brasil e vão tirar o dinheiro daqui. É o que está acontecendo nesse ano. Grande parte dos investidores tiraram o dinheiro do país. Grandes pessoas aqui de dentro
tiraram o dinheiro do nosso território e mandou para outros países. Quando o dinheiro sai daqui, quando a demanda pelo real diminui, acontece a desvalorização da nossa moeda. Quando o dinheiro sai do país, ele faz com que a moeda perca valor. Essa moeda perdendo valor pode aumentar a inflação por um seguinte motivo. Estima-se que 21% de todo o nosso gasto está cotado em dólar. Então, se o dólar subir, esse gasto que a gente tem aqui, que está dolarizado, ele também vai aumentar. Todas as commodities são cotadas em dólar. Então, se há alguma commodity que a gente vai utilizar no dia a dia, se o dólar aumentar, ela também vai aumentar junto. E quando esse bem aumenta, ele vai aumentar também a inflação dentro do nosso país. Qual é a forma que eles mais utilizam para controlar essa inflação, para colocar ela de acordo com as metas da inflação? Aumentando a taxa de juros também. Aumentou a taxa de juros, aumenta o quanto eles vão gastar também com a dívida pública. Só que além da gente ter uma dívida pública alta, um custo muito alto para manter essa dívida, uma taxa de juros muito alta, nós temos outro problema, que é o fato da economia do Brasil não andar tanto, não se movimentar, por conta dessa taxa alta. Muitos empresários, eles vão deixar de empreender, vão deixar de fazer a economia girar, porque eles vão pegar o seu recurso e vão emprestar dinheiro para o governo, porque a taxa de juros está muito atrativa. Muitas pessoas percebem que ganhar 13% ao ano, 12%, 11% ao ano, sem precisar fazer nada, apenas deixando o dinheiro deles parado, vale muito mais a pena do que ele se esforçar, dele empreender, construir um negócio, se arriscar, para depois não ganhar tanto a mais que isso. Pode ser que ele até tenha prejuízo ao longo desse caminho. Então faz muito mais sentido ele segurar o dinheiro dele do que empreender nesse momento, por conta dessa taxa de juros alta. E aí o governo não consegue bater o que ele mais queria, que é o quê? O desenvolvimento da economia. Por isso que você vê o governo fazendo críticas ao Banco Central, por as taxas de juros estarem muito altas, para a economia não estar girando, porque essa taxa de juros controla muito a oferta de dinheiro na economia. E aí nós chegamos em outro ponto. Por mais que o governo esteja arrecadando bastante, essa arrecadação não é o suficiente para quitar a dívida que eles têm, para reduzir a sua dívida e também custear os investimentos que eles vêm fazendo. Os investimentos são muito altos, esse desequilíbrio faz com que os impostos que eles cobrem hoje não sejam o suficiente. Nesse caso, eles buscam de diversas formas aumentar o imposto. Hoje nós temos recorde de imposto. A cada momento que passa, nós temos recorde de imposto. Já tivemos alguns memes como críticas referente ao ministro da Economia por conta desse aumento de impostos. E esse imposto ainda não é o suficiente. O Brasil ainda está em déficit. E vai chegar um ponto que não vai ter mais para onde cobrar imposto. Porque, como eu já disse antes, eles vão cobrar imposto, porém não vão ter uma arrecadação maior. Talvez essa arrecadação diminua. A gente vai ver pessoas saindo aqui do Brasil por conta disso. E falando novamente aqui sobre as metas fiscais, o governo atualizou suas metas em menos de um ano. Percebeu que não seria alcançável as metas anteriores, fizeram uma atualização, só que o que garante que o governo vai perceber que as metas não são alcançáveis de novo e vai fazer uma nova meta. Então, isso põe em xeque a confiança no país, e quanto menos confiança a gente tem no país, mais a gente vai querer também de retorno sobre o empréstimo que a gente faz para o país. E com toda essa apresentação eu te pergunto, vale a pena deixar todo o seu dinheiro aqui no Brasil? Não seria mais vantajoso diversificar o seu dinheiro em outras moedas, em moedas mais fortes, em países mais desenvolvidos, em países com maiores oportunidades, em países mais maduros referente ao mercado de capitais? Por que deixar seu dinheiro todo aqui dentro do Brasil? Se acontecer alguma coisa aqui, como já aconteceu em diversos outros países, já aconteceu aqui no Brasil em tempos passados. Se acontecer, você pode perder todo o seu dinheiro, perder todo o seu patrimônio, reduzir muito o seu padrão de vida. Por esse motivo eu falo, diversifique o seu capital, diversifique os seus investimentos, o seu patrimônio, para que você reduza esse risco. Eu me chamo Aleph Nogueira, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha aprendido um pouco mais como funciona o mercado brasileiro, como está o mercado brasileiro hoje, e espero que a partir daí você pense em outras formas de investir, pense também em como você pode diversificar o seu patrimônio. Se gostou do vídeo, já deixa o seu gostei, porque o YouTube vai perceber que esse vídeo ajuda pessoas e vai recomendar para cada vez mais pessoas. Além disso, a gente está com a meta aqui no canal de bater 1000 inscritos, e para conseguir bater essa meta, eu preciso muito da sua ajuda. Se você gosta desse vídeo ou conhece alguém que gosta de vídeos como esse, que gosta de investir de finanças, recomende esse vídeo, vai me ajudar muito, é de graça, é super rápido, eu ficarei muito feliz com isso. Muito obrigado e te espero no próximo vídeo. Valeu!